E se eu dissesse que os maiores segredos da Bíblia não estão nas histórias que todos conhecem, mas nos silêncios, nas entrelinhas e nas perguntas que ela deixa no ar antes de mergulharmos nisso? Se você também se sente fascinado por mistérios como este, já se inscreve no canal e ativa o sininho e deixe seu like para mais vídeos como esse, porque a jornada de hoje vai mudar a forma como você enxerga as Escrituras. Desde as primeiras páginas, algo nos intriga. Por que alguns eventos recebem detalhes minuciosos, enquanto outros, que parecem cruciais, são apenas mencionados de passagem? Quem decidiu o que seria revelado e o que permaneceria oculto? No mundo antigo, onde cada palavra era escrita e preservada com um cuidado extremo, o que não foi dito também tinha um propósito. O silêncio comunicava. Talvez o maior segredo das Escrituras não seja o que está escrito, mas aquilo que nos obriga a parar e a perguntar. O que Deus queria que a humanidade descobrisse por conta própria ao longo do tempo? E por que essas mesmas perguntas continuam ecoando milhares de anos depois, como se o texto estivesse vivo, só esperando o momento certo para ser compreendido? Para começar a desvendar isso, precisamos voltar no tempo. Muitos dos relatos bíblicos foram registrados em épocas de caos, guerras, exílios, colapsos sociais. Nada ali é ingênuo ou por acaso. Quando Gênesis descreve jardins, rios e árvores simbólicas, não está falando apenas de um lugar físico. Está falando sobre escolhas humanas, sobre limites e sobre as consequências de ultrapassá-los. Quando vemos reis surgindo e caindo em poucas linhas, quase sem aviso, o texto parece sussurrar que o verdadeiro poder nunca esteve, de fato, nas mãos deles. Pense nos nomes que aparecem uma única vez e depois desaparecem para sempre, como atores que entram em cena, cumprem um papel secreto e saem, ou nos livros inteiros que quase ficaram de fora da coleção que chamamos de Bíblia. Será que tudo isso é apenas uma série de coincidências? Ou parte de um plano muito maior, um desenho inteligente que só conseguimos ver quando olhamos de longe? Cada símbolo, cada número que se repete, cada sonho narrado, carrega camadas de significado que atravessam os séculos. Não são apenas histórias antigas, são espelhos. É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. O leitor moderno se vê nessas narrativas. Nós nos vemos ali enfrentando o mesmo medo, a mesma ambição, a mesma culpa e a mesma esperança que moveram aqueles homens e mulheres do passado. Um dos segredos mais perturbadores das Escrituras é a forma brutalmente honesta como ela revela a natureza humana, sem filtros. Heróis falham de forma miserável. Líderes escolhidos por Deus hesitam e cometem erros terríveis. Profetas fogem de suas missões. Nada é romantizado. Não há uma versão polida da realidade. Mas por quê? Por que expor as falhas de seus personagens mais importantes? Porque talvez a mensagem central nunca tenha sido sobre alcançar a perfeição humana, mas sobre desenvolver a consciência. A Bíblia expõe o caos dentro do homem enquanto aponta, de forma quase velada, para algo muito maior que ele. É como se o texto dissesse: olhe, este é você, falho, confuso, mas ainda assim parte de uma história grandiosa. Vamos mais fundo. Há batalhas descritas que parecem totalmente físicas, mas que na verdade escondem conflitos espirituais profundos. Pense na luta de Jacó com o anjo. Era sobre força física ou sobre uma rendição espiritual? Há milagres que não chamam atenção pelo espetáculo, mas pelo momento exato em que acontecem, mudando o destino de uma pessoa ou de uma nação. E claro, há as perguntas sem resposta clara, deixadas ali de propósito
para nos inquietar. O texto não entrega tudo de bandeja. Ele provoca, ele desafia, ele exige que o leitor não seja um espectador passivo, mas um peregrino ativo. Ele nos força a caminhar, a observar os detalhes, a conectar os pontos ao longo da nossa própria vida. A história de José, vendido pelos irmãos, só faz sentido completo quando ele mesmo diz: anos depois, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A perspectiva muda tudo. A revelação não está apenas no fato, mas na jornada. No fim das contas, o maior segredo das Escrituras pode ser este: elas não foram escritas apenas para serem lidas, mas para serem atravessadas. Elas são como um mapa para uma jornada interior. Cada geração descobre algo novo nesses textos, porque cada geração chega até eles carregando novas dores, novos medos e, principalmente, novas perguntas. É por isso que, mesmo depois de tantos séculos, essas palavras ainda têm o poder de inquietar, consolar e confrontar. O que você vê nelas hoje diz muito sobre quem você é agora. E a pergunta que permanece silenciosa e poderosa é a mesma desde o início: será que os segredos da Bíblia estão realmente escondidos? Ou será que nós é que estamos apenas aprendendo, pouco a pouco, a enxergá-los? Eu adoraria saber a sua opinião. Qual é o maior mistério ou a passagem mais intrigante da Bíblia para você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se este vídeo te fez pensar, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com alguém que também adora desvendar esses enigmas. E claro, se ainda não for inscrito, junte-se a nós para mais explorações como esta. Obrigado por assistir e até a próxima.